Dragon Quest, um novo anime, ou não tão novo assim, lançamento da Crunchyroll, um remake do anime dos anos 90 que virou febre no Brasil. Hoje eu vou falar e analisar um pouco do primeiro episódio. Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal Bunker Animes, o meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre esse primeiro episódio desse anime maravilhoso, esse remake que está sendo maravilhoso, Dragon Quest, que é um remake do anime dos anos 90, que virou muita febre no Brasil. Eu assisti alguns episódios, não lembro exatamente como era o antigo, mas eu lembro muito de gostar da abertura, né? Então, hoje será uma análise desse primeiro episódio. Eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e comentarem com alguma crítica, sugestão que tenha que melhorar, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E se vocês não gostaram, dizer o que eu tenho para melhorar. E vou também pedir para compartilhar esse vídeo. Então, bora pro vídeo. Bom, então a gente já começa o episódio com a luta de um herói, que mostra meio que um flashback de um herói contra o Rei Demônio Hadlar. Ele basicamente ganha do Rei Demônio num golpe só. Após isso é nos mostrado três figuras, a cena muda, né? Então é nos mostrado três figuras meio que são chefões, né? Parece meio que são chefões do próximos vilões, no caso, né? Neles são meio que dois lacaios ali e uma figura numa sombra com os olhos vermelhos, parece meio imponente, meio que um estilo de boss final assim de anime, né? Ele fica olhando a luta do herói contra o Rei Demônio e ele meio que se surpreende como os seres humanos conseguem lutar contra o Rei Demônio e vencer, né? Bom, claro que aquela questão dos olhos vermelhos que mostra meio que pode ser só uma figura de linguagem para mostrar o quão maligno ele é, né? Mas ele me parece ser bem forte, né? Tipo, ele tem muito cara de ser boss final do anime. Bom, daí a cena muda de novo e nos é mostrado um casal que eles estão cercados por um exército de soldados e magos. A, a mulher está desmaiada nos braços do cara. Eu não sei se ela, quer dizer, aparentemente ela está desmaiada, não sei se ela está morta ou não, enfim. Mas daí o cara, ele tá muito puto, ele tá muito pistola, ele fala que pro pessoal se afastar, digo, humanos se afastem, meio que, sei lá, parece que ele não é humano, não sei. Nesse ataque de raiva, ele acaba invocando um poder, né? E esse poder surge da testa dele. Então, se notar, o poder que ele surge são raios azuis, praticamente explode aquela ilha e depois ele sai voando, sabe? E então aqueles raios azuis, né, que se vocês perceber, parece ser bem os mesmos raios da marca do símbolo que o Dai tem, né, que aparece nas imagens promocionais, nos jogos, no anime dos anos 90, enfim, não é tanto spoiler assim, né? Mas o Dai, ele apresenta aquela mesma marca, então, não sei, posso teorizar aqui que pode ser o pai dele, mãe dele, algum parente, ou alguém que vai fazer o Dai herdar o poder. Bom, logo depois que eles explodem a ilha e saem voando, a gente tem uma cena que mostra uma tempestade, e nessa tempestade tem um barquinho velho com um bebê dentro. E esse barquinho ele encalha na ilha, e na ilha de monstros, né? E um dos monstros ele acaba achando o barco e salva a criança. Bom, daí assim, isso tudo foi uma cena de introdução, né? Que ele mostra meio que quem é o herói, quem são os vilões, personagens misteriosos que vão aparecer mais para frente na história, né? Daí nos é mostrado a ilha e todo o mundo fantástico do Dragon Quest, o mundo do nosso protagonista, né? Bom, daí a gente tem a primeira apresentação do Dai já crescido, né? O Dai já tem uns 12 anos, mais ou menos, e ele tá correndo junto com todos os monstros na ilha ali, mas logo chega o avô dele. O avô dele é o monstro que resgatou ele no início, né? Na cena da introdução. O nome do monstro é Brass. Ele meio que parece um monstrinho, assim, parece meio que o Muck do Pokémon, né? Ele é bem parecido, assim, só que ele é cinza. E ele é meio que o ancião da ilha, assim, meio que o líder da ilha. E o avô dele fica muito puto que o Dai ele não tá treinando magia para se tornar um mago. Então ele xinga o Dai, diz que ele tem que treinar e tal, a magia, para ele virar um grande mago e poder dar suporte ao herói. Daí logo depois desse desfecho ali do avô dele dando um sermão nele ali, o Dai ele tá
bem numa costa ali da ilha, olhando o horizonte do mar ali, com um slime dourado, que ele chama de Gomi-chan. Bom, ele tá ali contando a história pro Gomi-chan. Na verdade, ele tá contando a história pro Gomi-chan, mas tá contando pra gente também, né, como espectador. Mas ele conta como o herói derrotou o Rei Demônio e tal, e por consequência, daí vem informação nova, né, por consequência do herói ter derrotado o Rei Demônio, ele acaba libertando a ilha da influência do Rei Demônio. Então os monstros acabam ficando livres, né, dessa influência. No caso, para quem viu, obviamente, o anime dos anos 90, os monstros ali na ilha, eles são bons, eles são monstros bons, né? Mas eles acabam ficando malignos, né? Após o Rei Demônio ser derrotado, essa influência acaba. Enquanto o Dai está contando essa história, todo motivado, todo feliz, ele avista no horizonte um navio, né? E esse navio, ele pega a luneta dele e ele acaba vendo que desse navio aí sai um pequeno barco que está vindo em direção à ilha. Nesse pequeno barco ele vê 4 pessoas. Essas pessoas claramente são grupos de RPG, né? Daí o Dai ele acaba identificando um daquelas pessoas como o herói que ele contou na história. Só que é bem diferente, obviamente, o herói que mostra derrotando o Rei Demônio contra o cara que tá aparecendo ali. Só que o Dai, ele acaba, acho que talvez confundindo. E daí o Dai, ele assovia. Quando ele faz o assovio, ele chama um tritão no mar. Daí quem já jogou algum jogo da franquia Dragon Quest, com certeza vai reconhecer todos os monstros ali, obviamente, mas também aquele tritão, que ele é igual aos games, né? Obviamente. O Dai sobe no tritão e vai em direção ao barco encontrar aquele pessoal. Bom, quando o Dai ele chega de encontro ao barco, ele já pula ali, tá feliz, e, e o cara, o que ele identificou como o herói, né, da história que ele tava contando, o cara já tá todo hostil, assim, sabe? Ele já pega e já vai sacar a espada para tentar acertar o Dai. Só que daí a mulher ali, ela acaba impedindo ele, né? Claramente ali é um grupo de RPG, né? Pelo que eu vi ali, sei lá, o cara poderia ser o paladino, um dos caras, o líder ali, né? Que o Dai identificou como herói, pode ser o paladino. Tem um mago, a mulher pode ser uma sacerdotisa, ou uma maga também, né? E tem o guerreiro também, que o cara é forte e tal, com armadura. Então a mulher ela impede o cara de atacar o Dai, né? Eles acabam chegando ali na ilha ali e ela pede pro Dai reunir todos os monstros na ilha. Daí ela conta uma historinha ali dizendo que eles viajam ao mundo para salvar os monstros, a influência dos humanos. Enfim, ela mete uma historinha no Dai. O Dai é uma criança inocente, todo iludido por se tornar um herói e ver um cara que ele acha que é o herói, ele acaba fazendo um outro assobio sinalizando meio que uma reunião geral que vai acontecer na ilha, né? Bom, após o Dai invocar a reunião com o assobio, né? Então a sacerdotisa começa, na verdade não só a sacerdotisa, mas todo o grupo eles começam a olhar todos os animais ao redor ali, né? Daí ela fica procurando algum slime específico, daí ela aponta para um slime azul comum e pergunta pro Dai se não existe algum slime daquele parecido, só que mais bonito, né? Daí o Dai se liga no Gometchan. Daí diz que existe o Gometchan, que na verdade ele chama o Gometchan assim, por esse nome, porque o nome verdadeiro dele ele acha muito complicado de pronunciar, que é sei lá das quantas dourado. Daí o grupo de supostos heróis ali já se liga que é o slime dourado que eles querem roubar e levar embora. Bom, daí a sacerdotisa pede pro Dai trazer ele, daí o Dai diz que vai buscar lá dentro da floresta, lá, porque o Gometchan é muito tímido, né? Quando o Dai sai, o vô do Dai aparece para ver o que tá rolando ali, a confusão, e ele vê o grupo de pessoas ali, né, de heróis ali, e ele confronta, tipo assim, pergunta quem são eles, né? Daí o líder do grupo ali, que seria o Paladino, ele já reconhece o Monstro Brás como um xamã caroço, que é um monstro caroço que ele chama, e ele se apresenta como Delorini. Daí aí a gente já tem o nome do primeiro indivíduo ali. Só que daí o Brás, né, o monstro Brás, ele macaco velho já, né, tem experiência, né, ele já reconhece que eles não estão ali para boas amizades, né, e já vai confrontando e vai para cima. Daí logo a cena muda
pro Dai com o Gomechan nos braços, né? Foi lá na floresta, levando o Gomechan ao encontro deles, né? Quando o Dai chega de novo ali naquela parte da ilha, ali onde eles estão todos reunidos, daí ali o massacre já começou, né? O suposto grupo de heróis já se revelaram os vilões ali, já começaram a matar todos os monstros, já queriam começaram a tocar magia em todo mundo, derrotar os monstros, e os monstros começaram a ficar acuados e começaram a fugir para dentro da ilha. E o Dai, ele, criança, né? O Dai, ele fica nervoso, ele vê o avô dele lá jogado, ferido. O avô dele pede pra ele simplesmente fugir, só que daí o Dai, ele vai em direção ao avô dele. Só que daí nesse momento aparece a sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela simplesmente rouba o Gomechan dos braços do Dai e, e leva embora, e de quebra já toca uma magia de vento nele. Daí o pessoal ali já derrotou todos os monstros e tal, fez e aconteceu, e quando eles estão indo embora, antes de ir embora, o Delorine, né, que é o líder do grupo ali, ele pega e joga uma magia, uma esfera de energia neles e explode eles lá e vão embora, né? Bom, daí nesse momento aí a gente tem o clássico chamado do herói, né? Onde o herói tá de boa ali no seu canto e aparece algum vilão e faz alguma coisa contra ele ou contra algum amigo dele, algum parente dele, e ele tem que tomar uma atitude contra, seja uma vingança, um resgate, alguma coisa. Nesse caso, é um resgate, né? Então ele tem que ir ao resgate do seu amigo Gomechan. Bom, daí o avô dele, Braz, né, o monstro Braz, ele já começa a dropar um monte de item ali, né? Diz, se tu quer ir lá resgatar ele, ó, aqui, ó, tem essa espada aqui, é uma espada de verdade, então o Dai usava uma espada de madeira. E daí ele também deu vários itens que são cilindros mágicos comuns e cilindros mágicos dourados, que ele disse que esses dourados ele ganhou há muito tempo atrás do rei Hadlar, o rei demônio, né? Bom, daí o que acontece? O funcionamento desses cilindros mágicos é o seguinte: ele abre o cilindro mágico e dentro desse cilindro ele pode armazenar qualquer criatura viva. Então, existe 2 comandos que ele faz para armazenar criatura ou liberar criatura. Se ele apontar o cilindro para uma criatura e falar gloop, a criatura vem para dentro do cilindro mágico e é aprisionada ali. Se ele quiser liberar aquela criatura, ele tem que falar splush. Daí aquela criatura é liberada do cilindro mágico. Daí ele tem uma cena meio cômica que daí ele fica testando no avô dele ali, o avô dele até fica tonto de ficar viajando e voltando para dentro do cilindro mágico. Então ele já tem uma espada e itens mágicos para ir ao resgate do seu amigo. Daí o avô dele também, ele acaba dando um discurso ali que ele precisa reunir todos os amigos e pessoas que ele puder que puderem lutar também, né, para poder resgatar Gomechan. Então ele vai ter que reunir todos os monstros que ainda estão aptos a lutar ali, que não foram feridos quando houve o primeiro ataque, para levar junto ao resgate, né? Daí a cena já tá lá no barco, né? O grupo ali do Delorine, né? Eles estão de joelhos ali perante ao rei Romos, né? Daí o rei Romos ele pergunta pro Delorine se aquela ilha, a ilha de Armeline, né? Ela era realmente uma ilha cheia de monstros ferozes, como as lendas diziam, né? E mentindo, obviamente, Delorine diz que sim, que a ilha era cheia de monstros e que eles derrotaram todos porque foram atacados, simplesmente atacados. Bom, daí logo em seguida eles mostram pro rei Gomechan, que a sacerdotisa explica daí que é um monstro único no mundo, só existe um monstro lendário e tal, e o rei Romos já fica todo faceiro ali e tal, e promete um prêmio por esse ato de bravura e dar uma oferenda ao rei, né? Bom, daí esse presente nada mais é do que a coroa dos campeões, que é um presente que vem de geração em geração da família Romos, né? A família do rei Romos. Enquanto o rei tá fazendo o discurso ali, o Dai já chega voando em cima de uns monstros, aquele monstro que parece meio que um abutre, né? Um abutre com umas asas assim e, sei lá, tem um corpo de cobra ali. E ele desce no navio e já chega liberando todos os monstros que estavam aptos a lutar e ele colocou dentro do cilindro. Então já aparece o tigre, já aparece um golem de pedra, o abutre já chega ali, o tritão e a lula gigante já estão pelo mar, então ali já começa a loucura ali, né? O ataque ao resgate Gomechan. O que acontece? Eles fazem um ataque surpresa pelo ar,
e eles fazem ataque surpresa pelo mar também, porque daí o Tritão e a Lula eles começam a empurrar o navio e eles começam a meio que virar o navio assim e desestabilizar todos os soldados ali e o grupo de vilões ali, né? Enquanto o Dai tá fazendo toda a trocação ali, daí dá a entender, por causa desse ataque surpresa aí, o grupo de vilões eles não conseguem reagir a tempo. Daí o Braz já chega soltando uma magia, o nome da magia é Boff, que é uma magia, ela solta uma rajada de fogo, né, contra os inimigos. Todo mundo fica meio desorientado e parece que eles estão perdendo, sabe? O Golem já esmaga o guerreiro, né? E já esmaga o guerreiro no navio e o navio virando de um lado para o outro, o Tigre pressionando ali os outros soldados aleatórios que tem ali. Então, os heróis chegam com ataque surpresa e estão ganhando, né? É um bom ataque que eles fizeram. Bom, só que daí obviamente, a gente teria uma outra virada, né? Que daí seria a virada dos vilões, né? A sacerdotisa ali e o mago, eles estão se segurando para não ficar caindo no navio, porque o navio está sendo balançado, né, pelo Tritão e a Lula. Daí a gente descobre o nome do mago, que é Mazofo. Daí ela diz para eles atacarem Tritão e a Lula com magia. Nesse caso, eles fazem uma combinação de magias ali. E o Mazofo, o mago, ele usa uma magia de gelo e a sacerdotisa usa a magia de vento. E eles acabam congelando o Tritão e a Lula que estava ali embaixo. Daí começa a virada, o navio ali se estabiliza e eles conseguem lutar mais facilmente. Daí Delorine ali, o que seria o paladino, ele acaba usando mais de uma magia. Ele usa a magia Boff também, que é a rajada de fogo, né, contra os monstros, amigos do Dai, e também usa a magia Boom, que é aquela bola de energia que ele jogou lá na ilha, lá, em cima do protagonista e do vô dele, né. E ele joga no golo, ele já começa a bater todos os amigos do Dai, né. Aí a gente começa a ter a terceira virada da luta, né, que daí é quando o Dai ele vai usar os cilindros mágicos dourados, que o vô dele avisa para ele usar e tal. Quando aí ele usa o primeiro cilindro mágico, quando ele usa o Delorine, daí ele mostra que ele é bem covarde, assim, sabe? Quando ele aponta pro Delorine e usa o comando Splush, daí, né, pra liberar a criatura que tá ali dentro, sai um monte de slime azul, assim, correndo, slime bem fraquinho, assim, dele leva um susto, ele diz, tu me deu um susto, não sei o quê. Ele fica bem apreensivo ali. Só que daí o segundo slime libera um enorme dragão verde, assim, sabe? Um baita dragão, assim, é bem legal. E aí é exatamente igual as criaturas que tem nos jogos, sabe? Eu acho muito interessante isso. Aí o dragão já é liberado, já tá pistola, né? O dragão já começa a largar um bafo na cara do Delorine ali. E quando o dragão tá prestes a dar uma rajada de fogo para finalizar o Delorine ali, né? O Delorine já tá psicologicamente acabado, assim, né? A sacerdotisa ela captura a jaula que tá o Gometian lá do rei. Ela pega do rei e ameaça o Gometian com uma faca se o Dai não trouxer o dragão de volta para dentro do cilindro. Daí ali a gente descobre que o nome dela é Zubon, esse é o nome da sacerdotisa. Aí, nesse caso o Dai acaba recuando e ele usa o comando Gloop e bota o dragão de volta para dentro do cilindro. Bom, daí ali quando tudo parecia realmente estar perdido mesmo, daí a gente tem a surpresa ali, né? Todos os slimes azul que foram liberados no primeiro cilindro mágico dourado, eles começam a se juntar e eles formam um King Slime gigante, assim, com a coroinha e tudo, assim, sabe? Daí o Delorine e Zubul tentam fugir do King Slime, daí o King Slime já chega amassando eles ali. Daí o avô do Dai, ele pula em cima do Delorine e captura a jaula do Gometian, ali salvando o companheiro. Quando a luta já entre o Dai e o grupo de vilões ali já se resolveu ali, os soldados aleatórios ali que estavam no navio, eles cercam o Dai e o avô dele. Só que daí nesse momento o rei Romulus ele intervém e reconhece que eles eram apenas um grupo de mercenários, de ladrões ali, e ele pede desculpa pro Dai e pro avô dele. E daí nesse momento ele diz que vai entregar o presente da família Romulus, né, que seria a coroa dos campeões, pro Dai e chama ele de futuro herói. Então aí a gente já tem o começo do Dai, um pouco de herói, né? Além de um pouco de mago, um pouco de herói, como dizia a abertura do anime dos anos 90. Bom, daí ali a gente já tem meio que a finalização, né? A gente já começa pro final do anime ali,
O rei Romos ele vai em direção ao próximo reino, que ele está em uma viagem, né? O reino Papnica, e o grupo de heróis, não, na verdade não são heróis, o grupo de farsantes ali, de ladrões, eles vão atrás de barco remando. A Zubo, a sacerdotisa, ela começa a gritar pedindo desculpa para o rei aceitar eles de volta. Bom, daí volta para a ilha e a gente tem um pequeno time skip de 3 meses daí. Daí mostra que o Dai ele tá tentando evoluir nos treinamentos dele como mago. Ele tenta usar a magia Boff, só que realmente não dá. Ele só solta uma pequena fagulha de fogo ali e o avô dele dá outra bronca ali. E ele não tem muito talento para ser mago mesmo. Daí, novamente, o Dai acaba avistando um navio gigante no horizonte. Ele até confunde, ele acha que é um navio de guerra. Só que daí o avô dele diz que na verdade o nome desse navio se chama Nau Sagrada, que é um navio que só um sábio pode utilizar. Bom, daí o navio acaba atracando um pouco longe da ilha e eles vêm de barquinho, né? Daí quem vem no barco é o Bispo Tenjin e Varon, que daí esse sim é o sábio do navio, né? Ele é do reino de Papnica, que é o mesmo reino que o rei Romulus se dirigiu logo no final da luta, né? Bom, daí o Bispo Tenjin, eles estão ajoelhados diante, na verdade não só os dois, né? Todos os soldados e magos que estão acompanhando ali também, eles estão ajoelhados perante o Dai e o Brass, né? E ele questiona se ele é o Dai, o futuro herói, e Brass, o venerável. Então eles acabam ganhando alcunha, o Brass até fica envergonhado ali, e o Dai fica animado pela alcunha de futuro herói, né? O Bispo Tenjin acaba explicando que eles chegaram na ilha por uma missão, e juntamente com a Princesa Leona. Então aí a gente já tem a introdução de mais um personagem na história, né? A Princesa Leona. Daí ela aparece e ela encara o Dai e ela pergunta se ele é o Dai, o futuro herói, né? Daí o Dai todo animado diz que sim, sou eu, não sei o quê. Só que ela acaba não levando muita fé nele, diz que ele é muito baixinho ali, faz uma piada com ele e o Dai fica espantado ali, sabe? E daí a gente tem a finalização do primeiro episódio do Dragon Quest, né? Bom, pessoal, eu particularmente eu achei sensacional esse primeiro episódio. Para mim deu uma mistura de nostalgia com o gosto de jogar RPGs da franquia Dragon Quest, porque para quem jogou sabe como é muito divertido, é muito bom o jogo. Então todos os monstros ali eles são muito iguais aos games. E também para quem olhou o anime dos anos 90, tem toda a música, a nostalgia ali que faz esse primeiro episódio ser muito bom. Aí tem a animação de todo o episódio, ele é muito bem feito. Claro, tem uma coisinha ali que é meio bugada, mas no geral ele é muito bem feito. Na cena da luta do barco ali tem todas aquelas viradas de câmera que eles fazem assim que é muito legal, assim, parece que tu tá dentro da luta, assim, sabe? Parece que tu tá indo, sabe, em direção aos personagens. Foi muito bem animada essa parte, assim. E basicamente nesse primeiro episódio eles mostraram tudo que envolve uma aventura de RPG mesmo, né? Onde a gente tem a introdução do Dai, ele mostra onde ele mora, o sonho dele, daí é introduzido os vilões fazem algo contra o herói. No caso, eles acabam fazendo mal ao melhor amigo do herói. Daí a gente tem o chamado do herói, eles vão ao resgate, eles ganham do vilão, e depois eles têm o prêmio deles, que no caso a coroa dos campeões, né? Que no caso, se fosse um jogo de RPG, seria o item que seria dropado, né? Para ele poder usar. Então tem todos os elementos de RPG ali, um episódio muito bem feito. E claro, tem todo o potencial para ser expandido, porque a franquia toda tem milhares de jogos, então dá para fazer animes infinitos, né? Só com Dragon Quest. Bom, então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado da análise desse primeiro episódio, tá? Eu reforço o que eu falei no início do vídeo lá. Curtam, comentem, compartilhem, deem sugestão de melhorias, o que vocês acharam bom, o que eu deveria fazer para eu ir melhorando cada vez mais a qualidade, tá? Então é isso, eu vou indo e até a próxima. Tchau!